Olá, família do Mediadores Brasil. Nessa série de entrevistas que nós estamos realizando com pessoas que transitam nos meios dialógicos, e por isso aqui já entrevistamos personalidades do mundo da mediação, da conciliação, da justiça restaurativa, também da arbitragem, porque o nosso espaço aqui é um espaço aberto, onde a nossa intenção maior é trocarmos conhecimento, trocarmos aprendizados. Afinal de contas, essa, ao meu sentir, é uma eficiente forma de nós estarmos constantemente nos lapidando. E hoje eu quero contar para vocês que trago uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, uma pessoa que já nos acompanha no Mediadores Brasil, uma pessoa que é adepta, né, aos meios consensuais, não apenas ofertando, mas também se fazendo valer para ela própria da mediação. Então hoje eu trago a esse quadro de entrevistas a minha querida amiga Carolina Garcia, que é advogada, mediadora, especialista em resolução de conflitos. É, Carolina, inclusive, já publicou alguns textos, né? E eu tive a oportunidade de lê-los e quero dizer para vocês que fiquei bastante impressionado, né, com o conteúdo desses textos que ela trouxe ao mundo, porque conta um pouco daquilo que a gente experiencia enquanto mediadores, enquanto mediandos. Então, minha amiga Carolina, e eu vou dispensar as formalidades aqui de doutora, de doutor, porque estamos aqui é, num espaço de café, né? Eu gosto que seja esse espaço mais da informalidade. Quero te dizer que você é muito bem-vinda a esse quadro. Te agradeço a oportunidade de poder conversar um pouco mais contigo, me inteirar um pouco mais sobre a tua história, as tuas vivências, as tuas experiências. E eu vou começar aqui, eh, já te fazendo uma primeira pergunta. É uma pergunta que, inclusive, é bastante rotineira, né, para as pessoas que a gente traz para esse quadro do Mediadores Brasil. E eu gostaria que você também nos trouxesse uma resposta, não baseada em manuais, em roteiros, em frases prontas, mas que essa tua resposta sobre o que é mediação fosse direcionada para o teu coração. E nesse sentido eu te pergunto, para minha amiga Carolina Garcia, o que é mediação? Boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de agradecer ao Henrique, que o Henrique é uma pessoa especial nesse mundo da mediação, nesse contexto que ele está conduzindo, né? E ele é uma pessoa realmente muito especial, e, na verdade, eu que sou extremamente grata pelo convite, né? Então, respondendo a tua pergunta, o que é mediação, partindo da minha autenticidade, partindo do meu coração. A mediação, para mim, é uma coisa, é uma situação apesar de ser óbvio dizer resolução de conflitos, porque é muito óbvio resolver um conflito e viver isso. Mediação é realmente tu querer resolucionar, solucionar um conflito partindo do ponto de vista daquilo que é melhor para ti. Eu estou falando assim no meu caso concreto, tá? Quando eu faço as mediações com o judicial, extrajudicial, com as pessoas às quais eu estou mediando esse conflito, eu sempre digo para elas que elas pensem, acima de tudo, no que é o melhor para elas, né? Aquilo que realmente atende. Isso é muito corriqueiro falar no mundo da mediação, mas é muito difícil de ser vivenciado, o interesse real, porque chegar ao interesse real é muito difícil. A gente na mediação tá num mundo de conflituoso, está num mundo turbulento, está numa situação difícil de ver a realidade da situação. E a mediação traz isso, a mediação traz essa possibilidade de clarear um pouco.
esse contexto tão difícil que os mediandos estão passando, para poder abrir essa visão para eles, para que eles entendam que eles conseguem fugir de um conflito, sendo ele resolvido por qualquer modalidade jurídico, pacífica ou não. A mediação é uma das que eu sou muito adepta e uma das melhores, eu acho, porque ela dá a possibilidade da fala da pessoa ser escutada e da pessoa falar. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença e, por vezes, oportuniza muito ao mediador, quando ele consegue fazer isso, acolher aquela pessoa. E o acolhimento faz toda a diferença na solução de um conflito para as pessoas. As pessoas precisam se sentir acolhidas, elas talvez não tenham ciência disso, mas quando elas se sentem acolhidas, elas, é como se caísse num colchão assim de pluma, sabe? A pessoa relaxa, aí a mediação flui. Então a mediação é uma porta para a solução de conflitos de uma forma extremamente energética, eu diria assim, sabe? De uma forma extremamente positiva. Nossa, Hum. Carolina, você me traz aqui e eu anotei alguns dos pontos da tua fala e eu acho que você sintetiza, né, resume de uma forma muito eficaz o que é mediação, né? Então veja, você traz que mediação é acolhimento, que mediação é escutar e ser escutado, que mediação é uma forma de trazer luz para o conflito, identificar os reais interesses dos envolvidos naquela celeuma, naquele problema. Você traz mediar é escolher o caminho e dar importância às prioridades. Achei fantástico isso. Mediar é querer resolver o conflito, né? Então, acho que você traz aqui de uma forma bastante rica algumas denominações, alguns pontos bastante importantes, né? Para que a gente possa, e eu acredito que cada um tem a sua construção do que é mediação. E por isso que eu gosto de perguntar, para além dos manuais, para aquela pessoa o que é mediação. Porque eu acredito que esse conceito, partindo da própria vivência, do que faz sentido para cada um de nós, é muito rico. E nesse aspecto, Carolina, eu preciso te perguntar e vou tomar aqui essa liberdade e te peço que você responda se sentir confortável. Quando você elenca esses pontos aqui para nomear o que é mediação, me parece uma fala de alguém que teve, e eu diria, eu vou usar aqui uma palavra que me parece fazer sentido. É, Me parece a fala de alguém que teve o privilégio de não apenas ocupar na mesa de mediação a cadeira de mediador, mas também teve a oportunidade de sentar na cadeira de mediando, uma, uma oportunidade que talvez muitos de nós não tivemos. E eu quero te dizer que eu admiro muito, né, as pessoas que passam por essa experiência também como mediando, porque eu acho que isso nos enriquece, né? Nos traz uma bagagem, uma experiência muito importante. E aí eu te pergunto, faz sentido essa minha fala? Efetivamente, Carolina Garcia já esteve na posição de medianda ou é uma impressão minha diante do que você nos trouxe hoje e diante do que eu li quando do envio por você daqueles textos que você publicou que eu achei maravilhosos. Me conta um pouco sobre isso, por favor. Obrigada, Henrique, pelo elogio aos textos. E sim, tu és bastante perspicaz, né? Tu realmente tens uma sensibilidade que te torna extremamente perspicaz.
que realmente eu já passei, eu consigo falar disso de uma forma extremamente aberta, não apenas pelo que eu faço com os meus mediandos, se eu posso assim dizer, os meus mediandos, os mediandos que estão nas minhas sessões, mas eu fiz comigo, eu fiz literalmente comigo, eu optei a partir dos efeitos devastadores, nefastos, para não dizer outra coisa, que isso é muito real, é um tema que não é trazido, mas ele é muito real. A vida das pessoas que estão passando por litígios, ela está sendo muitas vezes destruída, muito em especial familiar. O litígio familiar, ele é uma coisa avassaladora na vida da pessoa, é uma coisa que acaba com a saúde mental e física da pessoa. A partir da minha experiência, na verdade, quando tu perguntaste de quando eu comecei essa questão da mediação, quando eu optei, estava passando por um litígio judicial familiar, né? Minha vida estava sendo destruída literalmente, emocionalmente, fisicamente, e eu optei, enfrentando todos os advogados do processo, eu optei pela minha saúde mental e física, tá? Diante dos efeitos tão destrutivos à minha saúde, eu não sabia nem que existia mediação, tá, Henrique? Eu não sabia. Essa nomenclatura, ela não existia no meu vocabulário, no meu conhecimento. Apesar de eu sempre ter atuado como advogada com metodologias jurídicas pacíficas, porque a mediação é recente, a nomenclatura mediação, mas a atuação dela pode ser feita por anos atrás, né? Então, eu disse, não, eu não quero isso para mim, eu não quero esse processo litigioso, eu quero afastar esses efeitos do processo litigioso, e eu optei, então, eu pedi para os advogados na época, para que o processo fosse, então, para a mediação, tinha recém-entrado a lei da mediação em 2015, entrou no Código Civil, isso foi em 2005, se não me engano, desculpa, acho que eu troquei o ano, isso foi em 2017, no meu caso. Então, eu pedi para que o processo fosse para a junta de mediação para ganhar tempo para que eu possa ir falar com a pessoa que estava do outro polo, no caso, no polo ativo, eu era o polo passivo desse processo litigioso, né? Eu pedi para ganhar tempo, entrei em contato com uma pessoa, tá? Eu falei, vamos fazer um acordo, vamos resolver essa questão. Não precisa que um terceiro venha intermediar a relação, e muito além disso, Henrique, o que é muito importante, o que me afetou muito a tomar essa decisão, responsabilidade que nós temos com as nossas vidas, com as nossas decisões, porque eu vou te ser bem sincera, eu não me sentia nem um pouco confortável, eu sabia da minha vida, eu sabia das minhas dores. Um juiz, indo isso para uma sentença, o juiz não ia, que inclusive está escrito isso no meu texto, né, isso está no meu texto, o juiz não ia nomenclaturar, ele não ia conseguir sequer perceber o que eu estava sentindo, e eu não conseguia, eu não ia conseguir conviver sabendo que eu estou fazendo certo comportamento por uma determinação, por uma força de uma sentença. Estaria escapando de mim, eu estaria perdendo a oportunidade de dar rumo da minha vida, sabe? Eu fico imaginando assim, eu ficava me imaginando como é que eu conseguia viver o resto da minha vida sabendo que eu estou fazendo isso porque um terceiro me ordenou, porque uma sentença, ela tem um poder de coercitivo, né? Ou seja, um terceiro me disse que eu tenho que fazer isso, um terceiro que eu não conheço, que eu não sei quem é, ele tem o poder estatal, claro, né? Então, isso me perturbava muito, Henrique, e disse assim, ó, eu vou assumir a responsabilidade das minhas decisões, o relacionamento não tá mais, não existe mais, ok, mas vamos manter, então, o respeito, a minha saúde, eu acredito que é da outra pessoa também, né, do meu ex-marido, e vamos nós decidirmos o que nós podemos decidir, porque a responsabilidade da nossa vida é nossa. Essa questão de litígio judicial familiar, muito hoje, ele está totalmente na autonomia das partes. As partes só vão para o litígio se elas querem, assim como elas resolvem os problemas de forma pacífica, se elas querem também. Então, é muito importante essa questão da responsabilidade de, pelo menos para mim, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, mais me tocou. Assim, ó, eu não vou conviver com uma decisão que uma terceira pessoa me impôs, eu não ia conseguir conviver com isso. Então, eu digo, não, vamos resolver isso. Então, eu entrei em contato,
conversei com ele. Isso é uma situação bastante difícil, tá, Henrique? Não é fácil, porque pode ser fácil nós estando colaborando com os mediandos, né? Agora, eu sendo a parte no processo, passando pelas dores, vivendo isso, tendo que enfrentar as minhas emoções, os meus gatilhos emocionais, a, o conflito do meu ex-marido, né? A situação dele, as emoções dele. Eu diria, eu acho que talvez até voltando um pouquinho para a tua primeira pergunta, que para mim a mediação é um ato de coragem, foi um ato de autocontrole e, acima de tudo, de autoconhecimento. Porque se eu não tivesse tido todo esse controle emocional, o autoconhecimento do que realmente doía em mim, do que realmente estava me trazendo de prejuízo esse litígio, talvez eu continuasse deixando, optando por que um terceiro, óbvio, decida a minha vida. Então, isso foi uma coisa que realmente tocou e é muito importante isso. É nós tomarmos as decisões das nossas vidas. Uau! Uau! Bom, primeiramente, querida Carolina, eu preciso aqui te agradecer por essa coragem, né, de trazeres a tua própria história, uma história que, sem sombra de dúvida, né, temos todos, a partir do momento que a acessamos, a oportunidade de crescermos. Então, fica aqui em meu nome e de toda a família do Mediadores Brasil, toda a nossa gratidão registrada por você poder e trazer isso, né, compartilhar conosco, essa questão do teu divórcio. E veja só, durante a tua fala, você trouxe algumas palavras aqui que eu fui obrigado a anotar, porque as considero de muita, muita profundidade. Você disse em algum momento o seguinte: eu sabia das minhas dores. E depois você arremeteu. Eu não poderia perder a oportunidade de decidir o rumo que desejo para a minha vida. E aí você complementou dizendo, tudo isso talvez não seria, né, contemplado através de uma sentença judicial. Inclusive, sentença essa que, por ser impositiva de um terceiro que não traz a minha vivência, ou seja, que não viveu as minhas dores, talvez não esteja, né, habilitado para decidir o que eu desejo, qual é o rumo que eu quero tomar na minha vida, ou pelo menos não tão habilitada quanto você própria. E eu acho que essas tuas duas falas, Carolina, elas deveriam ser, observadas com muita atenção por todos nós advogados. Sobretudo, e acho que você destacou de uma forma muito sábia, quando nós estamos lidando com conflitos familiares, né? E aí, diante desse contexto, já que a gente está conversando aqui sobre a advocacia, você inclusive disse aos meus advogados, né, entraram com a ação do divórcio em 2017. A gente optou em até utilizar a estratégia do encaminhamento para mediação, para que eu pudesse buscar recursos para poder conversar com a outra parte. E aí, nesse percurso, você então absorve e conduz a mediação, porque você entende que ela cuidava mais de ti do que eventualmente a decisão por um terceiro. Eu não posso deixar de te perguntar, diante de toda essa experiência que você traz, que você viveu, né, num caso próprio, falamos aqui então do teu divórcio, o que que você acha que falta para os advogados compreender para que se busque com mais frequência os meios dialógicos para resolver conflitos, em especial os familiares?
É um conhecimento maior sobre o que é mediação? São boas experiências de mediação que possam levar a essa advocacia o convencimento de que esse é um caminho eficiente? Ao teu olhar, diante de toda essa caminhada que você tem, dessa rica experiência que você aceita compartilhar conosco nesse dia, me diga, o que que você acredita que poderia ser feito ou que eventualmente precisa ser lapidado para que a gente tenha a mediação como uma forma mais frequente, mais participativa na relação advogado-cliente? Henrique, é muito importante essa tua pergunta. Ela é realmente de um enfoque muito importante mesmo para o mundo da mediação, para o mundo da advocacia e para o mundo jurídico, para o mundo social também. Eu só quero dizer que, na verdade, eu não fui quem ativou o processo, eu fui parte ré no processo, né? Eu fui o polo passivo do processo, né? Então, tive que recepcionar esse processo, né? Então, diante disso, quando eu fiz a opção, como eu não optei por iniciar o processo, eu optei por finalizar o processo, né? Uhum. E a questão dos advogados foi uma questão muito importante e muito difícil de lidar, tá, Henrique? Porque os advogados, tanto é que eu tive que tomar essa frente, tá? Sem que eles soubessem, inclusive, eu tomei essa frente sozinha, tá? Para poder finalizar esse conflito. Eu acho que falta para os profissionais, tendo em vista o trabalho que eu venho trazendo, fazendo pesquisas com advogados, com juízes, com médicos, porque isso está tudo ligado a uma questão única, que é a saúde da gente. A gente, no primeiro momento, os advogados olham um conflito familiar ou não, um especial familiar, eu ressalto muito familiar, porque é um conflito de muita dor, se foca para o patrimônio e, quando tem filhos, para a situação dos filhos, guarda, pensão, visitação, enfim. Eu acho que o foco tinha que ser diferente, Henrique, partindo do advogado. O foco tem que ser a dor que aquelas pessoas estão vivendo. E é difícil o advogado perceber isso quando ele tem um foco mais tabulado, por assim digamos, de resolver questões técnicas. Só que essa resolução, ela não é técnica, ela é subjetiva. Ela precisa, o advogado precisa, tu acha uma palavra muito importante. O que precisa ser lapidado? Primeiro, a conscientização do advogado que ele está lidando com vidas. E eu me lembro que eu dizia na época para o meu psiquiatra, eu dizia para ele, Gustavo, dentro daquele processo tem vida, tem a minha vida. Os advogados olham as capas, eu sempre usei essa expressão, os advogados olham as capas e não olham o que está dentro do processo, e dentro do processo estão as emoções, estão as dores, estão os sentimentos. Então, tudo aquilo que é colocado dentro de um processo, a outra parte vai olhar, tanto é que eu não conseguia nem olhar. Aquilo rebate de uma forma como se viesse uma bomba para gente. Porque o advogado, muitas vezes, e infelizmente, nem todos, mas a grande maioria, distorce os fatos porque ele quer um ganho de causa. E um ganho de causa, às vezes, custa a perda de uma vida. Eu não sei se tu consegue entender a gravidade do que é, porque essa é a realidade que ela não é percebida ainda, porque não é falada. Então, se ganha uma causa e pode, sim, se perder uma vida. Então, pode se destruir vidas, inclusive, porque não, é o contexto familiar que sofre. E quando tem filhos, muito mais os filhos. Então, é preciso que o advogado tenha sensibilidade, tenha empatia e tenha coragem de falar com o seu cliente, de optar, de mostrar para ele que a porta do litígio pode ser a última a ser aberta, ela deve ser a última a ser aberta, que tem muitas possibilidades anteriores a ela, a mediação é um caso, para resolver esse conflito jurídico, que não precisa chegar até o litígio. Eu acho que isso é uma questão como eu disse, subjetiva, de sensibilidade e do profissional entender que dentro daquelas capas de processo tem vidas, tem dores, tem sofrimento.
que está dentro do processo não é trazido para a realidade, que é o que se vê nas capas. Então, eu acho que isso é o fator mais importante, a sensibilidade do advogado, dele priorizar aquela vida e trazer, sim, porque é o nosso papel como advogado, dar uma eficácia jurídica para aquele conflito. Mas essa eficácia jurídica não precisa, não depende do litígio. Eu acho que essa é a visão que tem que ser trazida. Se dá uma eficácia jurídica, afastando os efeitos de um litígio. Preciso te dizer, preciso aqui te dizer, querida amiga, que eu estou impactado com algumas falas tuas. Essa tua frase, se ganha uma causa, mas pode ter se perdido o sentido de uma vida, uau! Eu acho que é uma frase que dá para a gente aqui separar ela para uma próxima entrevista, para falarmos só sobre ela. Fazemos aqui um grande bate-papo, um grande diálogo sobre essa tua frase, né? Gosto demais quando você traz essa fala dizendo que o advogado, né, em outras palavras, mas eu resumi dessa forma e fique muito à vontade para me corrigir caso eu cometa aqui algum deslize, mas eu gosto muito quando você diz o advogado precisa ser menos cartesiano e mais sensível, né? Porque o que está dentro do processo tem um objetivo, né? Ganhá-lo. Mas para além disso, daquelas palavras, há pessoas e há, sobretudo, né, muito sentimento, muitas dores, uma história de vida. Bem, eu quero te dizer que eu acho que você me chama a atenção para um olhar muito amplo, onde você demonstra, né, o que é um conflito, o que vem atrelado a esse conflito. Você fala aqui sobre a tua experiência como medianda. Você traz aqui uma fala muito importante e que deveria ser ouvida com muita atenção por nós, advogados. E aí, já que a gente está falando do contexto de mediação, conflito, mediandos, advogados, eu não posso deixar de te perguntar, e até porque você também ocupa esse lugar, o papel do mediador, né? Então, como que você vê hoje o, o mediador, a mediadora? Você acha que a gente está tendo uma formação adequada para poder lidar com essa avalanche de sentimentos que vem quando do encaminhamento de um conflito para ser cuidado pela mediação? Você acha que a nossa formação hoje ela é muito técnica, jurídica, ou ela já contempla hoje ensinamentos de outras ciências que, ao meu sentir, são tão importantes para nós conduzirmos uma mediação, conhecimentos sociológicos, conhecimentos da psicologia? Como que está o teu olhar, até porque você também, né, é, tem uma vasta experiência na mediação e já um percurso aí bastante longo nesse sentido. Como que você vê a nossa formação? O que temos entregue hoje em termos de qualidade do trabalho enquanto mediadores está num patamar adequado? Precisamos melhorar? Como podemos melhorar? Me fale o que vem à tua cabeça sobre o mediador. Henrique, essa tua pergunta, eu vou te dizer, é uma pergunta excelente, mas é uma pergunta difícil. Talvez não para outras pessoas, para mim. Por quê? Eu, desde muito cedo, eu sou uma apaixonada por filosofia, por psicologia. Eu leio desde meus 15 anos, eu estou até um pouco antes, essa parte, né, da filosofia. Amo filosofia, que vem muito antes de qualquer outra ciência, né? Então, quando tu me perguntas assim,
eu te falei antes, no início, em alguma parte da minha fala, eu citei a questão do autoconhecimento, do autocontrole. Isso são questões subjetivas, porque hoje em dia a gente vê, principalmente nas redes sociais, está muito na moda falar autoconhecimento ou querer ensinar autoconhecimento quando é algo que não se ensina. É algo que apenas se sente, já está dizendo, autoconhecimento. Eu não tenho como explicar para uma pessoa o que que é autoconhecimento a partir que ela tenha percepção daquilo que ela sente. Ela vai entender aquilo que ela sente a partir da percepção dela, da compreensão dela, do histórico de vida cultural dela, e cultural eu não estou me referindo a títulos comprados, e sim a experiências adquiridas, tá? Então, eu acho, Henrique, que quando a gente lida com sentimentos, tá? Quando a gente lida com dores, porque ninguém que está passando por um processo litigioso, repito, em especial familiar, pode dizer que está bem. Se está dizendo que está bem, está mentindo, porque senão não estaria no litígio, estaria fora dele, né? Então, ninguém que está passando por um litígio pode estar se sentindo bem, porque o litígio ele é uma ameaça ao nosso bem-estar. É como uma psiquiatra deu uma entrevista para mim outro dia, ela disse, é como um tigre entrando na caverna. E literalmente é isso, a caverna não tem saída, a única saída é pela porta da frente. Então tu te imagina tu tendo que sair de uma caverna com um tigre na porta dela, sabe? Então, tipo assim, ó, o teu corpo vai a um nível de estresse absurdo. Então, é muito difícil ter essa compreensão e poder, eu acho que isso, eu não consigo entender como isso se ensina. É isso, tu entendes, Henrique? Eu acho que tem pessoas que nascem com isso, tem pessoas que têm essa sensibilidade inata, que têm uma capacidade de percepção um pouco maior que outras pessoas. E eu acho que essas pessoas que conseguem desenvolver isso nelas, eu acho que elas são mais capacitadas, porque elas conseguem chegar mais perto daquela pessoa em sofrimento. E quanto mais perto, eu falei do acolhimento, né? O acolhimento trabalha isso. Não é só dizer, ai, tudo bem, sejam bem-vindos. Não, é olhar nos olhos e tu perceber que aquela pessoa sabe que tu tá olhando a alma dela. É uma coisa mais ampla, assim, entendeu? É uma coisa mais filosófica mesmo, Henrique. Então, eu acho que a capacitação dos mediandos, eu acho que ela, dos mediadores, eu acho que ela poderia ser um pouco aprimorada, mas é uma questão, como eu te disse, difícil de trazer isso, porque é muito difícil tu dizer, olha, vocês têm que ter empatia, vocês têm que ter isso, vocês têm que ter aquilo. Isso é uma coisa muito difícil de se vivenciar, é uma coisa fácil de falar, porém difícil de se vivenciar. Mas eu acho que se há enfim, eu realmente, tu estás vendo, né, o quanto que é difícil para mim responder essa pergunta, porque eu acho muito difícil mesmo lidar com sentimentos. Sentimentos não tem manual, não tem nada que substitua o teu olhar na pessoa. E eu tive essa experiência, Henrique, sabe, agora, semana passada, eu olhei bem nos olhos de uma pessoa, assim, foi uma experiência incrível. Sabe? E eu perguntei para ela como é que tu tá. Ela começou a chorar e ela disse para mim, Carolina, nunca ninguém me olhou assim, nunca ninguém olhou para minha alma. Entende isso que eu quero te dizer? É isso, é tu ter essa capacidade e chegar a essa capacidade, eu acho que requer muito mais que algumas aulas, eu acho que requer muita experiência, que requer muito treino para isso e muita boa vontade para poder chegar a isso também. Gosto demais da tua resposta, que é uma resposta aberta, não é uma resposta fechada. E eu aprecio muito essas tuas reflexões que você nos trouxe, até porque você sabe que eu sou um defensor bastante árduo de que não nos basta apenas a técnica, o domínio da técnica, bons cursos que nos subsidiam de todo o conhecimento técnico para que sejamos mediadores, né? Podemos até ser, né? Podemos até sê-lo
com apenas o conhecimento técnico, mas eu acredito que não é o ideal, que não é o suficiente, né? Gosto muito quando você traz essa abordagem de outras ciências, né? Ah, Henrique, eu sempre fui uma apreciadora da filosofia, da psicologia. Nossa, e como a gente precisa de recursos de outras ciências para além do direito para conduzir uma mediação. Então, essa abordagem que você traz, Carolina, de que precisa ter estrada, precisa ter percurso, né? Precisa buscar esse aprendizado no dia a dia, eu aprecio muito. E enquanto você falava, peguei aqui o meu livro, Para Além da Mediação, e acho que eu tenho algo aqui para ler que vem muito em sintonia com o que você nos trouxe. Então, se me permites, eu vou ler essa frase aqui. Ela diz: tal qual o apreciador de pinturas necessita ter sensibilidade para olhar a obra, tanto quanto o artista que pintou o quadro, a mediação deve ser transmitida por aqueles que compreendem que ela não pode ser tratada como um conjunto de técnicas que produzem acordo. Eu acho que Perfeito. tem muito a ver com o que você nos trouxe. E aí eu te pergunto, qual é o ambiente que você entende mais adequado para que a gente oferte boas experiências de mediação, tanto aos advogados quanto aos mediandos? Esse bom ambiente é o Poder Judiciário? É fora do Poder Judiciário? Pode ser em ambos os lugares? Qual é o teu olhar sobre esse tema? Henrique, tu falaste umas palavras antes, né, que eu até quero salientar aqui no meu perfil, né, na minha página, eu estou sempre falando, colocando situações, e uma das últimas falas que eu fiz foi justamente essa, que o mediador, o advogado, ele um bom advogado, para solucionar um conflito, ele não tem que se deter aos manuais, porque a técnica jurídica qualquer um tem, é só fazer a faculdade de direito, ler os códigos, os livros, e tu já está pronto, tu já está capacitado tecnicamente para isso. Mas é como tu disseste, vai além daquela pintura que tu usaste na tua frase, vai além disso. O advogado precisa ter essa sensibilidade de olhar esse além justamente da tua frase, de ir além, sabe? E olhar, então, enfim, eu coloquei isso então uma fala que eu fiz. E quanto à tua pergunta, qual é o melhor ambiente? O que eu vou te dizer? Eu acho que o melhor ambiente pode ser qualquer ambiente, qualquer. O judiciário, o extrajudiciário, desde que se tenha um diálogo verdadeiro, desde que não se traga posições impostas, você tem que fazer isso, 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 desde que se traga vivências reais, sabe? Porque o exemplo que tu deste da tua frase, perfeita, né? Essa questão é uma questão de percepção. Então, o ambiente, se nós conseguimos olhar para dentro de nós e abster aquele ambiente, ou seja, o judiciário pode querer trazer questões que ele entenda por melhor. O extrajudicial pode trazer questões. Eu acho que partindo do diálogo, de uma coisa que realmente seja efetiva e que ajude a sociedade, qualquer ambiente pode ser válido, mas a questão é não o ambiente e como isso é direcionado em X ambiente. Muito interessante. Acho que quando você traz, né, Henrique, mais importante do que o ambiente é a forma, e a escolha, eu acho que isso faz muito sentido. E eu gosto demais de pensar, Carolina, nessa mediação artesanal, que eu acho que sintetiza um pouco do que você nos trouxe nesse bate-papo. Esse fazer artesanal, que para mim é um fazer para além dos manuais, porque ele vai sendo construído conforme o próprio desenvolvimento da sessão
vai fluindo, né? Vai acontecendo naturalmente, sem etapas, sem o roteiro pré-definido. Ah, agora faço isso, agora aplico tal recurso, né? E eu não gosto, inclusive, da palavra ferramenta, porque ela me remete a. Ah, quer ver a expressão caixa de ferramentas? Eu não gosto dessa expressão, porque para mim caixa já é uma coisa fechada, né? Tem que ser aquilo que está ali. Não gosto. Eu gosto de ver a mediação como algo ampliado. Ferramenta me leva a esse lugar de consertar alguma coisa. Eu acho que a gente não está ali para consertar nada, a gente está ali com pessoas, um ser humano. Então, eu gosto mais de pensar que a técnica nos traz recursos para que a gente possa melhor conduzir aquela sessão. E aí, quando você traz essa tua fala, me vem isso com muita força, porque você diz, ah, vamos, né, deixar um pouco o roteiro de lado, deixa um pouco o passo a passo pré-definido. E eu acho que a mediação, quando se oportuniza ser artesanal, sendo construída com o que faz sentido para os mediandos, ela me parece muito mais potente. Eu gosto de pensar a mediação como algo que está, que deve ser para os medianos, dos medianos. Nós estamos ali apenas como um instrumento facilitador enquanto mediadores. Então, eu vou me norteando pelo que faz sentido para eles. Não é eu que vou dizer o rumo, não é eu que vou dizer a velocidade da caminhada, tampouco eu que vou decidir qual o momento que precisamos fazer uma pausa. É eles que vão fazendo essas escolhas porque estamos ali totalmente a serviço, né? E acho que nesse aspecto, ou nesses aspectos, sintonizamos muito o nosso fazer, o que me deixa extremamente feliz. E aí, esse relógio que não para, né? E corre, corre, eu já estou dizendo para ele, calma, que eu tenho tanta coisa para conversar com ela, mas eu tenho certeza também, querida amiga Carolina, que é apenas a tua primeira visita ao Mediadores Brasil, de muitas outras visitas que eu tenho certeza que você nos fará. E quero te dizer que as portas aqui estão sempre, não vou dizer abertas, eu vou dizer escancaradas para você, né? Então venha muitas vezes, por favor. E eu passo então para ti, né, já aqui agradecendo demais pela tua participação. Você trouxe falas hoje que com certeza me deixarão pensativo e eu adoro refletir sobre as minhas conversas, sobre os bate-papos com os amigos. E você deixou aqui uma série de anotações que com certeza serão temas aí de um pensar meu aqui, para além, para depois dessa entrevista, dessa nossa conversa. Então, obrigado pela tua coragem, obrigado por toda a partilha que você fez nesse dia conosco. Meu muito obrigado em nome da equipe e da família do Mediadores Brasil. E passo aqui então para as tuas considerações, deixando já aqui, novamente, reitero um convite para que essa conversa tenha continuidade. Henrique, querido, eu que agradeço muito, me sinto lisonjada e eu te parabenizo, Henrique, parabenizo mesmo assim, ó, de coração mesmo, né? Eu acho que tu já me conheces um pouco, sabe que eu sou bastante autêntica, pela tua visão de trazer situações diferentes para um contexto que está sendo, de certa forma, fechado, uma caixa de ferramentas, como tu disseste. E tudo isso que tu colocaste é muito importante que se enxergue os mediandos, que não se use necessariamente as ferramentas que são trazidas, mas sim as ferramentas que ajudem os mediandos a sair desse conflito. Isso é muito importante. Eu que sou muito grata por todas essas tuas considerações que tu colocaste, que bom que isso vai gerar reflexões, porque a ideia é essa, é que ideias novas gerem reflexões, eu também gosto muito, e eu sou muito grata realmente a isso, por tu teres essa visão inovadora e, de certa forma, também precursora em me acolher.
e tu sabes disso, né? Porque tu foste uma das pessoas que estás me acolhendo dentro de uma visão diferente que eu venho trazendo. Então, na verdade, eu que sou muito grata e pode contar comigo também, assim como eu sei que eu conto contigo, para quando tu precisares de mim, só me chamar que se eu puder colaborar, trazer alguma coisa nova para que traga benefícios para a sociedade, não necessariamente apenas para os mediandos, porque a cultura da mediação é uma questão cultural, uma situação que tem que ser trazida aos poucos, com fatos novos, com situações reais, é muito mais eficaz, eu acho, partindo de situações reais. Então, na verdade, eu que sou muito grata, eu que agradeço muito e também conte comigo quando você precisar de mim. Ponto desejar. Muito obrigado. E fica aqui uma fala minha, solta para encerrar. É, li os teus textos, os textos que você publicou, e conversei contigo há algum tempo atrás. Hoje tivemos mais essa conversa. Então, vou deixar aqui uma sugestão ousada, mas para que esse macaquinho já fique pulando aí no teu livro. E se você precisar para isso, caso te faça sentido, do apoio do Mediadores Brasil, publicamente aqui eu já digo que esse apoio será dado, para que essa tua história, lindíssima, uma história de muita superação, uma história que tem muito a contribuir, seja transformada num livro. Se isso te fizer sentido, conte com o nosso apoio, ok? É isso. Muito obrigado, um grande abraço. Família do Mediadores Brasil. Encerramos aqui mais uma entrevista. Nos encontraremos em breve, porque temos aí muitas pessoas com seus diversos olhares, com suas diversas experiências, vindo para essa série que nós temos, que é a série de maior sucesso dentro do Mediadores Brasil. E peço aqui que continue nos acompanhando, continue nos apoiando, curtindo, comentando, e assim vamos nos fortalecendo. Afinal de contas, caminhar em companhia faz sentido, mas caminhar em boa companhia faz mais sentido ainda. E nós temos aqui o orgulho e o privilégio de sabermos que estamos em boas companhias, no plural. Um grande abraço, até breve. Obrigado a todos vocês.